Gostaria de estar aqui cumprimentando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Você que está chegando aí aqui pela primeira vez, você tem a liberdade aí de estar se inscrevendo no canal, né? Nosso canal aqui, acionando o sininho para que a cada programação você seja notificado e possa estar conosco juntamente, refletindo na palavra de Deus. Estamos aqui de momento, né, no quadro Momento de Reflexão, e o tema oportuno, já passou aí, né, na abertura, tem como tema Ufa, ainda bem. Então, antes de lermos o versículo bíblico como base, estaremos aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos seu perdão do nosso pecado, Senhor, que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir buscar a cada um de nós, o teu povo, Senhor, e também a tua igreja. E neste momento estamos aqui diante de mais, Senhor, um tema em que vamos estar meditando referente à tua misericórdia sobre a nossa vida, ou seja, a suprema graça do Senhor para com todos que se chegam a ti, ó Pai. Faz isso, meu Deus, dá-nos graça, dá-nos entendimento, fortalece, Senhor, cada vez mais, Senhor, a nossa fé em ti e na tua palavra. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Ufa, ufa, ainda bem. Para tanto, vamos estar aqui lendo, para dar base a esta expressão, né? Esse alívio, expressão de alívio, estaremos lendo aqui o Salmo 103 e o versículo 10, onde o salmista, né, Davi, diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Vale a pena até lermos o 10, vai ser o versículo base para a nossa reflexão. Mas eu creio que seja também viável lermos o versículo 9, onde diz: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Porém, fica para nós aqui dentro do tema, não nos trata segundo nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Oxalá, amados e queridos irmãos, fosse o caso de todos nós compreender esta verdade em que todos nós vivemos, dia após dia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Esse salmo, ele está como epígrafe, né, que não é inspirado, mas está como epígrafe, como se fosse uma hipnose de todo o salmo, onde na King James traz a epígrafe a suprema graça de Deus. E é interessante, também para nós e relevante, saber que essa expressão do salmista, essa expressão de adoração e de oração, trata-se do próprio Davi. Esse salmo, ele fala de uma experiência viva. Esse salmo, ele não é oriundo
de um depósito do conhecimento da palavra de Deus. Essa expressão que nós lemos, esse salmo, não é fruto, né, de nenhum ator literário, de um livro, também de maneira nenhuma. Esse salmo, ele faz parte das Escrituras e ele trata de uma experiência, né, contínua, permanente e real, em que o salmista Davi experimentou diante, né, quando ele expressou, aí no versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados. E na parte B ele diz, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Ufa, ainda bem. Porque se o Senhor tivesse realmente que tratarmos como realmente merecíamos, amado, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui refletindo sobre essa palavra. Mas quando olhamos para o autor desse salmo, que foi Davi, Davi teve não poucas experiências com Deus. Tanto experiências boas, como também experiências em que ele viu que sobressaía a misericórdia de Deus na vida dele. Quando ele começa a meditar esse salmo, ele fala com a sua própria alma. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E o versículo 2 ele já começa, é ele que perdoa. Agora olha a expressão que o salmista Davi usa. Todos os nossos pecados. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja a glória e ao Senhor seja o louvor. Duas verdades nós encontramos nessa expressão, amados. É que Deus somente que perdoa o pecado. E Ele deseja perdoar os nossos pecados. E o fato de o Senhor não nos tratar como deveríamos, em face do que deveríamos colher, certo é que tudo o que plantarmos, haveremos de colher. Mas ainda dentro dessa realidade, há uma mão misericordiosa de Deus. Há um ato providencial de Deus. Já pelo fato, amado, dessa suprema graça, se revelar diante dessa realidade, dentro de Deus intervir para que nós não venhamos a pecar. Davi experimentou essa realidade dessa suprema graça de Deus em todo o decorrer da sua vida, não só como rei, mas como pessoa, como um homem de Deus. Davi experimentou a bondade de Deus, porque tudo que temos, amado, e tudo que podemos ser ou chegar a ser, tudo que venhamos a ter e realizar, não tem uma outra fonte única, que é a graça de Deus, que é Deus. E Davi, ele foi rei, estando ali atrás das ovelhas. Deus, né, ainda jovem, Deus comissionou Samuel para que Davi ele fosse constituído rei de Israel. Davi experimentou o perdão de Deus diante de várias ocasiões. Ocasiões essas que ele deixou outros salmos, né, suplicando a Deus, abrindo o seu coração para Deus, não deixando o testemunho quando ele mesmo diz que enquanto ele se calava, mais ainda, quanto mais ainda se calava, mais ainda ele sofria, permanecendo sobre o silêncio, né, do ato que ele tinha cometido, do pecado que ele tinha cometido. Por isso o Senhor
é que nos convida. Ele diz, aquele que confessa o seu pecado, esse é o primeiro passo, e deixa, essa é a realidade do arrependimento, da contrição, da realidade de reconhecer as consequências daquele ato, é quando nós confessamos, principalmente testemunhamos quando abandonamos ele. E ele continua dizendo, Senhor, para mim e para você, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. E Davi não foi somente em Betseba, porque somente no caso de Betseba, houve ali a quebra de vários mandamentos de Deus, né? Com respeito ao adultério, com respeito a cobiçar a mulher do outro. Quebrou ali de imediato, né, o primeiro mandamento de amar a Deus, né, sobre todas as coisas, com todo o seu coração. E por aí foi. Enganou, usou de malícia com Urias, mentiu. Não mentirás, mentiu. Não matarás, matou, indiretamente matou, porque foi ele que deu a ordem para que Joabe colocasse Urias à frente de guerra. Ainda assim, ficando no silêncio, Deus, que vê todos os nossos atos, amados, diz-nos as Escrituras, que ele enviou Natã diante dele. E, segundo aquela exposição daquela parábola, Natã revelou que aquele homem era ele. E ele estremeceu, ele acreditou a Deus todo o direito de exterminar. E aquele ato de Davi era o ato que deveria ser, né, efetivado segundo a lei de Moisés pela morte de Betseba e a morte de Davi, o adultério. Porém, Natã disse, Deus transpassou o teu pecado, ou seja, Deus tinha perdoado aquele pecado de Davi, frente à ciência do sincero arrependimento de Davi. Essa palavra arrependimento, amado, tem falado muito ao meu coração. Porque quando nós vemos João Batista pregar sobre arrependimento, vemos o Senhor Jesus começar o seu ministério após a morte de João Batista, saiu Jesus a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E vemos também os apóstolos da mesma forma, em Lucas 6,12, ou 12,6, a Bíblia diz que eles saíram, começaram a evangelizar dizendo, arrependei-vos. Porque o arrependimento, ele é o princípio de tudo, amado. E ele tem em conta grande importância para Deus. Porque faz-nos reconhecer a sua suprema graça, a sua misericórdia. Porém, também traz de volta a glória que pertence ao Senhor. Que pertence a Ele, que é afetada quando nós estamos sob a esfera de pecado. Nós vituperamos a santidade de Deus. Vituperamos o nome do Senhor Jesus. E Davi, ele passou por isso. Davi também teve promessas de Deus. Isso tudo está dentro desse tema. Ufa, ainda bem. Ainda bem que não é pelo meu mérito nem seu mérito, mas Deus tanto abençoa, como também Ele é longânimo e misericordioso no momento da nossa queda, no momento dos percalços da nossa tão comuns inclinação ao pecado. Ele não trata como deveríamos, segundo o nosso pecado. E Davi experimentou uma antecipação de Deus diante da questão de Nabal, quando ele premeditava, quando Davi premeditava não deixar nem sequer qualquer homem, qualquer ser do sexo masculino, até as crianças, Davi ia exterminar ali dentro da casa de Nabal.
Porém, Deus usou Abigail para revelar a Davi o seu coração. Então, logo ali, Deus não deixou dar curso ao que Davi queria fazer. É um dos pontos que eu vou estar trazendo aqui. Então, esse não nos tratou conforme os nossos pecados, porque a nossa inclinação a ele nos faz premeditar determinadas situações, porém Deus, ele intervém. Ele podia dar corda e deixar com que nós colhêssemos o fruto frente àquele pecado relacionado àquela atitude ou aquele pensamento de perversidade que venhamos a ter, ou viemos a ter. Mas não. Quantas vezes Deus não tem nos livrado disso? Isso, sabe por quê? Ufa! Ainda bem, porque Ele não nos trata como segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo a nossa iniquidade. E aqui eu deixo 3 pontos diante dessa realidade. Primeiro, ufa, ainda bem. E eu vou tratar esses 3 pontos dentro desse suspiro, esse alívio. Um alívio à presunção e premeditação. Esse aqui eu não vou nem expor, que eu já acabei de falar sobre a questão de Nabal. Davi usou de presunção e disse, e colocou o nome de Deus ainda, está em 2 Samuel, 1 Samuel 25, 2. Observe aqui, eu vou abrir a Bíblia para você. 1 Samuel 25, 22. 25, versículo 22. Quando ele disse assim, ó. Assim faça Deus, olha só, a Davi, a ele. E outro tanto, ainda acrescentou. Se eu deixar até o amanhecer de tudo que pertence a Nabal, olha só, um só varão. Ufa, ainda bem que Deus não tratou Davi conforme a sua pretensão, que teria sua origem, né, no pecado de presunção e premeditação. Ele tinha premeditado e revelou àqueles que estavam ali, usando até mesmo o nome de Deus. Porém, Deus, através dos seus atos providenciais, na casa de Abigail, já estava providenciando tudo. Quando Deus fez com que aqueles funcionários de Nabal relatassem a Abigail o tratamento que ele deu aos servos de Davi. Aos servos de Davi, que tantas vezes tinha guardado os rebanhos de Nabal e seus funcionários, através dos seus 600 homens, para que não sofresse qualquer dano. E quando ele precisou e ali pediu socorro para Nabal, Nabal ele tratou, né, de forma totalmente incoerente, né, pagou o bem com o mal. Davi fala sobre isso. Enquanto ele fez o bem para ele pagou o mal. Está aqui, ó, logo no versículo anterior, versículo 21. Ora, Davi tinha dito, na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. De sorte que nada lhe faltou de tudo quanto lhe pertencia. E ele me pagou por bem. Sabe o que é isso aqui, amados? E que nós precisamos nos guardar? Isso é uma presunção nossa. Porque tudo que nós podemos... Por isso que Paulo diz, não cansei de fazer o bem. Porque, amado, está ao nosso alcance socorrer, ajudar alguém. Nunca, amado, devemos fazer isso com um sentimento de expectativa de retorno. Não, amados. Mas vamos fazer de bom grado, com alegria e nunca esperando nada em troca. Porque Davi aqui se decepcionou. Não foi só aqui. O Salmo 109 também Davi escreve quando ele também foi decepcionado por um povo em que ele socorreu frente à perseguição de Saul, quando perseguia ele. E Davi
libertou aquele povo, deu vitória para aquele povo frente a um combate. E ali, enquanto ele estava sobre os cuidados daquela cidade, ele e os seus 600 homens, Saul soube e mandou ali, né, que destruísse totalmente ali aquela cidade, for ali. E Davi perguntou para Deus naquela ocasião se eles iriam entregar a Davi. Deus respondeu que eles iriam. E Davi ali pegou e fugiu para que aquela cidade não sofresse o dano de ele estar naquele meio e de eles ter acolhido a Davi. Porém, enquanto Davi pagou com bem, fazendo o corpo à guerra e dando vitória para eles iam retribuir com o mal, assim como fez Nabal. E Davi, diante disso, ele usou de presunção. Presunção porque ele acha que ele não sofreram nada, não teve o rebanho, sofreu qualquer dano por conta dele e dos seus homens. Ainda que ele estava dando proteção, essa garantia vinha de Deus, de ter usado eles, porque nós, em tudo, amados, somos mordomo de Deus, um instrumento do Senhor, e nada devemos nos gloriar. Porém, a presunção de Davi e a sua premeditação é de que ele não deixaria varão qualquer. E ele falou ainda com Deus, de Deus: assim faça Deus a Davi outro tanto, se eu não deixar até amanhecer. Porque Davi, ele era temente a Deus, ele considerou que Deus que ele estaria tomando a atitude correta. Porém, depois, no seu próprio caminhar, no seu próprio relacionamento com Deus, no seu próprio dia a dia, Davi chegou à conclusão de que ele não nos trata e não nos tratou e não nos trata segundo o nosso pecado, muito menos segundo as nossas iniquidades merecia. Segundo, um alívio à soberba promovida por Satanás, pela opção de escolher, quando no capítulo 24 de 1 Samuel, diz a Bíblia que Satanás instigou Davi, né, para que ele contasse o povo, tanto em números como também questão dos soldados. E quando ele demandou essa ordem para Joabe, o seu chefe do exército, Joabe ainda tentou chamar a atenção de Davi, dizendo que Deus multiplicasse o dobro, o triplo, né, de tudo quanto era o povo de Davi, tudo quanto Deus tinha feito na vida de Davi e do povo de Israel. Mesmo assim, Davi persistiu. E Deus não tratou segundo a sua prepotência, segundo a sua soberba, promovida por Satanás. Ali no capítulo 24, deixa bem claro, versículo 1. Mas Deus deu a escolha para Davi. Ali é tratar, não tratou Davi conforme deveria. Deu ali a ele ainda a opção de escolha, pela qual Deus também ali expressou a sua misericórdia, ou seja, não tratou a Davi conforme os seus pecados. E por último, um alívio à condenação merecida. Eu coloquei aqui o caso específico de Betseba, que Davi deveria morrer e não morreu. Um alívio à condenação merecida, porque a palavra do Senhor deixa claro, amados, que Deus ele tem sido longânimo conosco, e a causa de estarmos vivos é a própria misericórdia de Deus. Ele tanto nos livra de situações e consequências de momentos de vida, como também da condenação merecida, da condenação eterna. Porque a Bíblia nos diz, através do Salmo 14, que o Senhor olhou pela janela celestial, olhou para nós e não viu um justo sequer. Todos se desviaram, todos se tornaram imundos, diz o salmista. Não tinha um que buscasse a Deus. Nosso merecimento era o desprezo de Deus. O nosso merecimento era o juízo de Deus. O nosso merecimento era a condenação eterna por meio do agir de Deus.
da vindicação da sua soberania e seu governo, do governo de Deus. Mas o que é que o Senhor fez? O Senhor não fez isso. O Senhor não nos tratou conforme o nosso pecado. O Senhor, Ele não nos tratou. O Senhor nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. O Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que eu e você, cada um de nós, porque todos pecaram, vemos a nos arrepender dos nossos pecados, crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, com um coração sincero, no âmago do nosso coração. Crer no Senhor Jesus e na obra do Calvário, na certeza que a Bíblia nos dá, de que o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. E a partir daí passamos a receber de Deus graça, a receber de Deus virtude, para nos tornar filho de Deus, cujo anseio será unicamente fazer a vontade de Deus. E ainda diante desse percurso cristão, desse percurso de um crente, de um relacionamento com Deus como filho, ainda assim vai haver percalço frente às nossas inclinações, não será comum, mas vai haver percalço. E o Senhor, tempo certo, Ele há de nos tratar, não nos tratar como realmente deveríamos, mas Ele vai usar, como usou com Davi, de misericórdia. E não vai atribuir, como deveria atribuir, né, o peso das nossas iniquidades. Porque Paulo nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça que superabundou é que nos dá a consciência, a certeza, tanto para mim como para você, que há uma solução, há uma oportunidade aberta. Se você, diante desse momento aqui, ainda não tenha se decidido ao arrependimento e a se voltar para Deus, recebendo dele essa garantia, deste alívio de não sermos mais condenados, mas possamos gozar da certeza de que, pelo precioso sangue do Senhor Jesus e pela regeneração do Espírito Santo, jamais, a partir daí, dentro dessa esfera, jamais haveremos de ser condenado. E aqui eu encerro, como diz a palavra do Senhor, através da carta de Paulo a Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, diria outra tradução, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que possamos e nos faça sempre reconhecer. Se preciso for, exemplo de Davi falando, vemos a falar com a nossa, ter uma conversação particular com a nossa própria alma e fazer lembrar dos benefícios que o Senhor tem nos feito. Dos benefícios que o Senhor tem nos feito. E dentre deles, o maior e supremo benefício é que o Senhor não vai nos tratar conforme o nosso pecado, que seria a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Esse versículo fala da condenação eterna. Mas o Senhor, Ele tem nos dado essa oportunidade, quando nos enviou o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, quando Ele por nós morreu na cruz e também ressuscitou segundo as Escrituras. Um abraço a todos.